E há um dilema, de fato, em relação a uma outra CPI, que não essa de autoria do senador Plínio Valério, que é uma CPI de autoria da senadora Soraya Tronic, relativamente aos atos de 8 de janeiro. Essa CPI foi apresentada no recesso parlamentar, já no apagar das luzes da legislatura passada, e a decisão da presidência é a de se manter o requerimento no sistema da Comissão Parlamentar de Inquérito, considerando que feito no recesso, portanto, uma situação tanto atípica do que é o usual no parlamento, mas é um requerimento que foi formulado, que teve as assinaturas suficientes. A senadora Soraya Tronic se mantém no mandato como autora do requerimento da CPI, e havendo o número de assinaturas e o fato determinado, haveria também, por imposição constitucional e regimental por parte dessa presidência, a leitura da CPI da senadora Soraya Tronic. Só que muitos senadores assumiram o mandato, que não estavam no final da legislatura passada, outros que assinaram também têm essa situação de já não estarem mais no parlamento, de modo que penso que, para essa questão inusitada, atípica e até excepcional, a decisão da presidência melhor a ser tomada é considerar válido o requerimento da senadora Soraya Tronic, que sempre anunciei a ela que assim o faria se fosse reconduzida à presidência do Senado, manter válido o requerimento e instar, através da notificação da Secretaria-Geral da Mesa, aqueles que assinaram o requerimento, se ratificam a assinatura ali aposta e oportunizar aos demais senadores que não estavam no mandato, eventualmente, de assinar o requerimento da senadora Soraya Tronic. Então, a CPI alcançando, a CPI do Senado, de autoria da senadora Soraya Tronic, cujo requerimento está no sistema. Galera, não aguento ver uma notícia dessa aí, pelo amor de Deus, gente. Pra que tanto CPI? Tem que ter investigações, gente, pra cima dessa gente. CPI das joias, da onde que vieram essas joias? Pelo amor de Deus. O desejo de continuar. Havia comissão de parlamentar de inquérito relativamente ao Ministério da Educação, né, que foi uma CPI que foi lida, inclusive, no plenário. Havia uma CPI requerida pelo senador Eduardo Girão, relativamente ao crime. Pra que uma CPI daquilo que a gente já sabe, gente? Meu Deus do céu, só tem inocente, né? Da não indicação de membros. Portanto, em relação a esse tema das CPIs, senador Plínio Valério, senador Rogério Marinho, no decorrer dessa semana nós pretendemos ter todas essas questões equacionadas, sobretudo essa que gerou certa dificuldade de interpretação regimental para uma melhor decisão da presidência, quanto à CPI de autoria da senadora Soraya Tronic relativamente aos atos de 8 de janeiro. Então, eu me comprometo com vossas excelências de, já no decorrer dessa semana, em relação a todas elas, dar o andamento devido, estritamente à luz do que determina o regimento e a Constituição Federal. No primeiro item da ordem do dia, informar aos senhores senadores, ao mesmo tempo pedir permissão para incluir na pauta do Senado Federal um requerimento da autoria desta presidência, senadora Zenaide, senador Plínio Valério, senador líder Jorge Cajuru, senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos, senador Rogério Marinho, senador Cleitinho, senador Carlos Portinho. É um requerimento de autoria desta presidência para a realização de uma sessão de debates no plenário do Senado Federal com o tema juros, inflação e crescimento, que é um tema que tem sido muito suscitado e muito movimentado no país atualmente, com discussões que, por vezes, ensejam muitas divergências, e era muito importante haver uma sessão que envolvesse personagens da política e da economia do Brasil no plenário do Senado Federal, que tem uma atribuição constitucional de tratar dessas matérias relevantes, para que pudéssemos extrair conclusões que sejam conclusões assertivas, tecnicamente corretas, com base empírica, para poder seguir um caminho de crescimento com contenção da inflação e, naturalmente, aquilo que eu desejo de todos, inclusive do próprio Banco Central do Brasil, não tenho dúvida, que é a redução da taxa de juros no país. Por isso eu fiz esse requerimento, nos termos do inciso 4 do parágrafo 7º do artigo 154, propondo a presença do senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da senhora ministra do Planejamento e Orçamento, nossa ex-colega senadora Simone Tebet, do presidente do Banco Central do Brasil, senhor Roberto Campos Neto, e já há um requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos, na presidência do senador Vanderlan Cardoso, já aprovado para um convite ao senhor presidente do Banco Central para que esteja no Senado Federal a debater a questão da taxa de juros, o que é a atribuição da CAI, e eu reconheço e elogio o trabalho do senador Vanderlan e a iniciativa desse convite. Também do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, do diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o ex-presidente da Câmara,
ex-deputado Rodrigo Maia, do presidente da Federação dos Bancos, da FEBRABAN, senhor Isaac Sidney Menezes Ferreira, representantes da Confederação Nacional das Indústrias, da Confederação Nacional dos Transportes, da Confederação Nacional do Comércio, nos seus respectivos presidentes ou quem os senhores presidentes designarem como representantes dessas instituições do setor produtivo para essa discussão. Também o representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, presidida pelo Josué Gomes da Silva, representante do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, representante da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, e de 3 economistas sugeridos por esta presidência, o senhor Marcos Lisboa, o senhor Carlos Viana de Carvalho, xará do nosso colega senador da bancada mineira, Carlos Viana de Carvalho, e também do economista Bruno Funchal. Portanto, uma representatividade bem eclética, para que possamos, no plenário do Senado Federal, numa longa tarde ou numa longa manhã, será designada ainda pela presidência, poder oportunizar a todos a definição de caminhos que o Brasil pode seguir, não é só o governo, que o Brasil pode seguir na retomada de seu crescimento, na contenção da inflação e na redução da taxa de juros. Por isso, essa iniciativa da presidência para trazer para o plenário este tema, como outros temas devem ser trazidos e constantemente são trazidos nas sessões de debates do Senado Federal, que são muito produtivas. A vinda do presidente do Banco Central acontece após críticas do presidente da República à condução da política monetária do BC e à manutenção da taxa de juros em 13,75%, que, segundo o presidente Lula, freia o crescimento econômico. Essas críticas, o pessoal já entendeu a importância que foi a aprovação e essa independência do Banco Central. E não tem como retroceder com relação a isso. Agora, precisa ter o entendimento. O entendimento, eu sou muito de analisar os números. Então, os números quem tem para apresentar é ele. E é muito importante a vinda dele aqui nessa comissão, porque ele vai explicar e tirar as dúvidas, como acho que vocês acompanharam aqui hoje, alguns senadores já colocando e antecipando as perguntas até. Além de explicar a taxa de juro, ele também possa dar conhecimento do algoritmo utilizado para definir a taxa de juro, por nome samba. A audiência foi marcada para o dia 4 de abril. E além da taxa de juros, os senadores querem esclarecer com Roberto Campos outras questões relacionadas ao Banco Central, como o erro bilionário da compilação dos dados do fluxo cambial cometido pela autoridade monetária. É um erro que supera a casa dos 14 bilhões de dólares. E, evidentemente, um erro dessa magnitude exige esclarecimentos para toda a nação. As dívidas das lojas americanas também foram tema de debate aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram o requerimento para ouvir no próximo dia 28 os ex-dirigentes da empresa, além do presidente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. As lojas americanas têm dívidas estimadas em 43 bilhões de reais e a empresa já entrou com pedido de recuperação judicial. Penso que é extremamente importante para que nós nos foquemos nessa casa em melhorar a legislação sobre o mercado societário para prevenir que situações dessa espécie ocorram novamente.